Olá, meus alunos da segunda fase. Eu vim aqui trazer para vocês um vídeo, mas hoje o objetivo não é estabelecer uma dica pontual, mas sim responder a pergunta de uma aluna minha que me fez com relação às aulas passadas. Então dá para perceber que ela está estudando, mas ela está com algumas dúvidas e como a dúvida dela pode ser a dúvida de muitos, então estou trazendo aqui para todos esse vídeo, em vez de simplesmente responder via e-mail, porque pode auxiliar a todos aí com seus estudos para a segunda fase daqui da prova da ordem. E aí veio a minha aluna, embora eu não possa mencionar o nome dela, simplesmente porque ela disse para mim que ela mandou um inbox, mas mandou pelo Face da sua mãe. Então, como realmente eu não sei, eu vou depois apenas mandar o link para ela com relação a esse vídeo e colocar aqui no grupo para que nós possamos assistir essa explicação que pode auxiliar a todos. Por isso que eu estou realmente fazendo aqui esse vídeo, que eu achei que as perguntas dela são perguntas extremamente pertinentes e que vai colaborar para todos. Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos aqui, copiei aqui a pergunta dela, e aí no caso as perguntas, e vou aqui tentar responder. Veja, a primeira, ela fala, ó, na aula de execução fiscal, onde você falou dos embargos à execução, você disse que o juiz, ele prolataria uma sentença se fosse de deferimento. Caberia apelação se o valor da causa fosse acima de 50 OTNs e igual ou inferior os embargos infringentes de alçada. Sei que é uma dúvida até infantil, mas seria de deferimento ou indeferimento que caberia isso? Porque se a sentença julgasse procedentes meus embargos, no caso não estaria extinta a execução fiscal? A apelação que caberia seria por parte da Fazenda Pública ou é do indeferimento dos meus embargos que caberia por parte da minha apelação? Mesmo caso seria na pré-executividade? Então, gente, aqui eu vou responder, ela tem 4 perguntas. Vou responder uma a uma aqui, que eu acho que é bem interessante. Bem, a primeira é com relação à figura da sentença dos embargos. Lembre-se que na aula passada, já até falei para vocês que vem aqui a Fazenda Pública, ela entra com uma inicial de execução fiscal, que eu até já falei para vocês que de acordo com o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 6.830, pode ser tudo realizado, tanto a inicial quanto a CDA, numa única peça. Dessa forma, eu tenho que vem então, a Fazenda propõe a ação de execução fiscal. Uma vez proposta essa ação de execução fiscal, aí o juiz vai determinar a citação e aí uma vez determinando a citação, a pessoa será citada para pagar ou garantir a execução em 5 dias, que eu também já falei isso aqui com vocês. Pois bem, se ela garantir a execução, que pode ser pelo depósito, fiança bancária ou seguro garantia ou também pela penhora, a partir do momento que eu tenho dessa ação de execução fiscal estando garantida, começa a fluir um prazo de 30 dias para que a pessoa possa apresentar embargos à execução. Então, uma vez garantida, ela vem e propõe embargos à execução. Então tem aqui, uma vez proposto esse embargo, os embargos, que eu até disse para vocês, embora seja o meio de defesa da ação de execução fiscal, os embargos não possuem natureza jurídica de contestação, mas sim de ação cognitiva autônoma. Então aqui eu vou redigir como uma inicial, porém será distribuído por dependência ao juízo da execução. Daí que eu tenho, então, feito os meus embargos, então aí eu tenho feito aqui
com relação aos embargos, então vai o quê? Vai para toda a parte de conhecimento. Então eu tenho aqui os embargos, a execução, uma vez proferido uma vez apresentado esses embargos de execução, entrei em toda a cognição, o que vai acontecer? Vai chegar o momento que o juiz vai decidir. Ele vai, no caso, proferir sentença. Que ele vai dizer se concorda ou não com os meus embargos. Então ele vai dizer se concorda ou não, se julga procedente ou improcedente. Pois bem, chegou aqui, nessa sentença, ele pode julgar, como eu falei, procedente ou improcedente. Veja o seguinte, se ele jogar procedente, o que ele está fazendo aqui? Extinguindo a execução fiscal. Aliás, ele está, na verdade, como aqui é uma ação de conhecimento, então, dando essa sentença, julgando procedente, ele diz, ok, é uma decisão de mérito, e sendo essa decisão de mérito extintiva, obviamente está extinguindo ali a minha execução fiscal, porque ele concordou, e aí qual é a consequência? Ora, quem é que vai poder recorrer aqui dessa decisão? É a Fazenda Pública. Sendo a sentença procedente, quem, no caso, vai poder recorrer é quem? A Fazenda Pública. No caso aqui eu vou colocar como sendo o fisco. Sendo improcedente, quem é que vai então propor aqui o recurso, no caso a apelação? Ora, eu entrei com os embargos, o juiz não concordou com as minhas alegações, então vem a ser o embargante. O embargante é que vai recorrer. Ora, no caso da sentença cabe o quê? Apelação. Isso aqui é a regra. Da sentença cabe apelação, seja ela de procedência ou de improcedência. Mas sendo uma sentença, por ela ser extintiva, porque ela vai extinguir os meus embargos. De uma forma ou de outra, aqui eu estou dando ponto final na análise dos meus embargos de execução. Logicamente, sendo procedente, além de extinguir os embargos, vai extinguir também a ação de execução fiscal. Aí eu tenho o seguinte, veio aqui, essa apelação é a regra quando você fala com relação da sentença. Tanto é que eu vou encontrar como fundamento o artigo 513 do CPC. Pois bem, só que a Lei 6.830, ela trouxe um recurso diferenciado, um recurso especial nos casos onde a sentença, o valor dela não ultrapassar a 50 OTN. Então quer dizer o seguinte, se eu entrei com os embargos questionando uma execução fiscal, onde o valor não supera a 50 OTN, qual é a consequência? Aí, nesse caso, eu não entro com apelação. Eu vou entrar com embargos infringentes de alçada. Isso nós podemos encontrar no artigo 34 da Lei 6.830. Então, se eu for lá no artigo 34, vejo, aqui eu tenho artigo 34, ele diz, das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 obrigações do Tesouro Nacional, OTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Os embargos de declaração é aquele quando ocorrer alguma obscuridade na sentença. Então, dessa forma, significa o seguinte, o que eu falei? A regra é a apelação.
Contudo, se o valor for igual ou inferior a 50 OTN, eu vou entrar com embargos infringentes de alçada. E no caso aqui, o objetivo é o mesmo, ou seja, reformar a minha sentença. Só que no caso, os embargos infringentes vai para onde? Vai para o juiz pelo qual proferiu a decisão. E é ele que vai analisar. É como se fosse um verdadeiro pedido de reconsideração. Eu chegasse com o juiz e dissesse: juiz, reconsidera essa sua decisão, porque ela não está correta, levando em consideração os seguintes argumentos. Então, os embargos infringentes é muito mais simples, vem a ser um recurso muito mais simples do que o de apelação. Porque a apelação é um recurso composto de duas peças. Uma de endereçamento, que vai para o juiz que proferiu a sentença, onde ele vai fazer a análise dos requisitos de admissibilidade e depois remessa para o tribunal. Este sim é que vai analisar o meu recurso inerente às razões da apelação. Então essa aqui corresponde à resposta da primeira indagação da minha aluna da nossa segunda fase. Vamos agora para a outra pergunta. Você disse que na pré-executividade vai ser proferida uma decisão. Se fosse de deferimento, caberia apelação e de indeferimento agravo. Mas no caso, se minha sessão fosse deferida, não seria extinta a execução fiscal? E por parte da Fazenda? E o deferimento dos meus embargos? Eu entraria com o agravo? Gente, vamos lá. Primeira coisa, se os meus embargos forem deferidos, obviamente a natureza é de sentença. É de sentença e aí como consequência, porque o próprio juiz está botando um ponto final nos embargos. Seja de forma positiva, seja de forma negativa, ele está dizendo, ó, agora eu vou estar dando a palavra final e estou extinguindo. Porque os embargos como uma ação cognitiva autônoma, terá ali sempre uma sentença. Tem que ter uma decisão extintiva da própria ação. Agora, eu tenho também uma outra pergunta no tocante à exceção de pré-executividade, uma EPE, que é o seguinte: quando eu menciono na exceção de pré-executividade, na EPE, então vem a pessoa apresentou uma exceção de pré-executividade, levando em consideração as hipóteses previstas na súmula 393 do STJ. Nas hipóteses daqui do 393 do STJ, ou seja, só vou poder oferecer exceção de pré-executividade nas hipóteses pelas quais o juiz possa reconhecer de ofício e que não demande dilação probatória. Aí vejo essa exceção de pré-executividade, o juiz geralmente manda escutar a Fazenda Pública e depois ele vai proferir aqui uma decisão. Essa decisão, na exceção de pré-executividade, significa que ele pode concordar ou não com os meus argumentos aqui. Então, pode ser uma decisão onde ele pode julgar procedente o pedido ou improcedente. Pode julgar procedente ou improcedente. Se ele vem e diz, olha, concordo com a sua exceção de pré-executividade, o que ele está fazendo? Extinguindo a ação de execução fiscal. Que o objetivo da exceção é o mesmo objetivo compreendido nos embargos. De tal modo que, se eu tenho aqui com relação que venha a ser julgado procedente o pedido, então é uma decisão extintiva. Nesse caso, se ele está extinguindo, qual é o recurso pelo qual caberia aqui? Ora, recurso de apelação. Então aqui caberia recurso de apelação. Esse recurso de apelação, obviamente, se for apresentado, é por quem? Pela Fazenda, porque foi a Fazenda que teve a sua execução extinta.
Então, o interesse em proferir, aliás, em apresentar esse recurso, vem a ser do fisco. Agora, entrei com uma EPE, exceção de pré-executividade, foi julgado improcedente, perdi. Significa que o juiz não aceitou os meus argumentos, então vai continuar com aquela execução fiscal. Continuando com a execução fiscal, qual seria o recurso aqui? Ora, essa decisão tem natureza interlocutória, de tal modo que caberia aqui recurso de agravo. Esse recurso de agravo, aí sim, é feito por quem? Pelo executado. Que foi que apresentou a própria exceção de pré-executividade. Então, gente, eu tenho essa estrutura aqui. Entrei com uma EPE, de acordo com os argumentos daqui da súmula 393. Vai haver uma decisão. Se for procedente, cabe recurso de apelação, inclusive condenação em honorários advocatícios. E aí, se alguém tiver que recorrer daqui, vem a ser quem? O fisco, por meio de uma apelação. Se for julgado improcedente, no caso, não extinguiu nenhuma ação, porque ele vai continuar, então compreende uma decisão interlocutória. Sendo uma decisão interlocutória, cabe recurso de agravo. Cabendo recurso de agravo, aí nesse caso, quem é que tem interesse em apresentar esse recurso? O executado. Então essa aqui foi a resposta da segunda questão. Então vamos agora para a próxima, terceira. E a última dúvida é em relação ao efeito da citação na execução fiscal. Que no caso estou lendo aqui o terceiro item. Se a prova me falar que já proposta ação de execução fiscal, mas que não foram citados, não cabe embargos de execução e nem EPE. Esses só podem caber se ambos estiverem citados ou não. Portanto, não se fala que foram citados só para presumir MS, anulatória, indébito e consignação. Seria isso? Gente, vamos lá. O que eu quero destacar aqui dessa pergunta é quando que a aluna ela falou assim, ó, se a prova me falar que já foi proposta a execução fiscal, mas não foram citados, não cabe embargos de execução e nem EPE, vamos lá. Olha só, para caber embargos de execução, já tem que estar garantida a execução. Para estar garantida, eu tenho que pressupor a citação. Então, realmente, embargos não cabe de forma nenhuma. Então, quando você menciona com relação à figura dos embargos, significa que proposta de execução fiscal, a pessoa tem que ser citada para pagar ou garantir a execução. Uma vez garantida, começa a fluir o prazo de 30 dias para apresentar embargos de execução. Então, os embargos, eu tenho um procedimento aqui a ser observado, um rito, todo ele estabelecido na Lei 6.830. Diferentemente do que ocorre com a exceção. A exceção, tirando aqui a súmula 393 do STJ, onde é que eu vou encontrar? Não tem. Exceção não tem nenhuma regulamentação, não tem nenhuma lei que regula a exceção de pré-executividade, razão pela qual existe prazo? Não. Então eu posso apresentar uma exceção mesmo antes de ser citado? Pode. No caso aqui, poderia muito bem, se fosse dentro aqui do objeto de discussão, apresentar uma exceção de pré-executividade. Não tem o menor problema ser apresentado, mesmo que seja antes da citação. Agora, logicamente, já tem que ter a ação de execução fiscal, porque qual é o objetivo da exceção de pré-executividade? Ora, combater a CDA, o título executivo extrajudicial. Então, essa aqui foi a resposta da nossa terceira questão. E, por fim, eu tenho, para terminar, recebi o treinamento da peça e na questão, embora fale que houve execução fiscal e foram citados, após 20 dias da notificação da penhora, procuraram um advogado. Isso quer dizer que está garantido o juízo? Pela notificação da penhora, já houve a penhora ou ainda vai ter? Veja o seguinte, nessa última hipótese aqui,
Quando é que eu posso visualizar a garantia? Gente, na Lei 6.830, a regra é um pouco diferente do Código de Processo Civil. Porque lá no Código de Processo Civil, eu só vou ter a penhora realizada a partir, inclusive, o prazo só vai começar a fluir a partir da juntada aos autos do mandado de penhora, da intimação dali do mandado da intimação da penhora. No caso da execução fiscal, na própria Lei 6.830, se você pegar aqui o artigo 16, então se você for no artigo 16 da Lei 6.830, ele fala, o executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados. Aí ele fala, 1, do depósito, 2, da juntada da prova da fiança bancária ou seguro-garantia e 3, da intimação da penhora. Então quer dizer o seguinte, entrou um oficial de justiça no meu estabelecimento ou na minha casa, penhorou algo, ele chegou lá, ó, estou te intimando da penhora, é daquele momento que começa a fluir o prazo de 30 dias para opor embargos à execução. Então vejo que nesse caso aqui específico, eu não posso esperar juntada ali aos autos da penhora. Na verdade, é da intimação começa a fluir o prazo de 30 dias. Então, dali eu já posso considerar que já está garantido? Sim, já está garantido e já está começando a fluir meu prazo para os embargos. Veja, você até falou que na questão já tinha fluído 20 dias. Então, quer dizer, 20 dias da intimação da penhora. Então, só faltam 10 dias para você apresentar, ou seja, opor os embargos à execução. Então, gente, essa aqui foi uma mini aula que eu quis trazer para vocês, uma mini aula de dúvidas, que eu tenho certeza que a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de muitos. Então, por esse motivo, aqui com um comprometimento total com você, para a sua aprovação na segunda fase, estou trazendo aqui esse vídeo. E qualquer outra pergunta que eu achar pertinente responder em vídeo, pode estar certo, vou fazer para vocês porque, como eu disse, nós vamos caminhar juntos até a aprovação. Então, gente, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.